Por que o nome do camaronês Vicente Aboubakar, que fez gol na seleção brasileira na última Copa do Mundo, está sendo especulado por torcedores de clubes brasileiros? Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica essa história e fala também sobre a negociação avançada do Grêmio com o Soteldo. Quero te contar que a esposa de Lucas Moura deu ainda mais esperança a torcedores do São Paulo. Já o meia da América, super badalado no mercado nacional, foi vetado no Corinthians. O que falta para que o Flamengo possa anunciar Nicolás de la Cruz? Informação exclusiva no Palmeiras, Leila Pereira recorreu a uma contratação inusitada. Tem as últimas do mercado, bastidores, a busca por técnicos no Cruzeiro e no Santos e muito mais. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e não esquece de deixar like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, parceiro importante do canal do Nicola e que te dá até R$800 de bônus. Daqui a pouco eu falo como é que você faz. Antes, queria contar sobre a minha aposta para esse domingo. O maior clássico do futebol inglês acontece nessa tarde. Liverpool e Manchester United. E o Liverpool é muito favorito, tanto que a vitória do Liverpool paga R$1,37. Minha sugestão é num jogo com mais de 3 gols e meio, ou seja, a gente ganha a partir de 4 gols, cotação de R$2,02. Vou colocar R$100 nessa cotação para voltar em 202, caso tenhamos pelo menos 4 gols nessa partida. E você gosta de dar seus pitacos? Curte, se arriscar e manja de futebol? Então vem se divertir comigo na Aposta Real. Para participar é super simples, pega o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e não esquece de usar o código CNICOLA, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a um bônus que pode chegar até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, tem muita informação, então eu vou dar uma acelerada no passo para te deixar por dentro de tudo que está rolando. A primeira notícia é sobre Antônio Carlos, zagueiro revelado no Corinthians com passagem pelo Palmeiras, é o primeiro reforço oficial do Fluminense. O anúncio aconteceu na tarde desse sábado, ele foi comprado do Orlando City e assinou contrato até dezembro de 2026. Renato Augusto do Corinthians também está contratado, mas ainda não ocorreu o anúncio oficial. Bora contar também que o América tem proposta de R$647 milhões por 90% de suas ações da SAF. Essa proposta veio de um grupo de investidores que tem como líder um austríaco. O América ainda está analisando os prós e contras. A verdade é que o Coelho gostaria de ter mais convicção de que esse aporte será feito de maneira significativa no departamento de futebol. Bora falar também que Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, afastado pela justiça, gastava R$80 mil por mês com segurança. Pelo menos foi o que informou o colunista Lauro Jardim. Para fechar o giro de notícias, a imprensa europeia está garantindo que Mohamed Salah será o jogador mais disputado por clubes sauditas na próxima janela de transferências. A partir de janeiro, os sauditas vão em busca de mais reforços no mercado. Quero te atualizar ainda sobre Nicolás Larcamón. Esse cara é argentino, tem 39 anos de idade e era técnico do León até a última sexta-feira. O time mexicano foi derrotado pelo Real Reds e nem conseguiu chegar às semifinais do Campeonato Mundial, da Copa do Mundo FIFA. Dessa maneira ele foi demitido e passou a ser analisado como possível técnico do Cruzeiro. A saideira do giro de notícias, sem Fábio Carille, sem Thiago Carpini e com uma série de restrições em relação a Vanderlei Luxemburgo, o Santos cogita a contratação de Antônio Carlos. Antônio Carlos Zago, que foi recentemente anunciado como técnico da seleção boliviana. Bora falar sobre um pacotão de reforços no Vasco. O torcedor do Vasco está esperando por nomes grandes, né? Já falaram em Alan, volante, que passou pelo Napoli e por vários outros clubes grandes. Já falaram em Felipe Coutinho, mas nesse momento o Vasco trabalha com nomes um pouco mais modestos. Negociação mais antiga e talvez a mais avançada, Moisés, ex-atacante do Fortaleza, atualmente no Cruz Azul. Também pintou durante o fim de semana o nome do Adson, meio atacante revelado no Corinthians, vendido para o Nantes na temporada passada. Ele havia sido negociado por 5 milhões de euros. Nessa temporada, no futebol francês, são 8 partidas, 2 como titular. O Nantes fez 15 jogos, o Adson esteve presente em metade deles. Outra possibilidade especulada e estudada pelo Vasco, Lucas Fasson. Esse zagueiro tem só 28 anos de idade, revelado no Atlético Paranaense e vendido para o Lokomotiv Moscou da Rússia. Titular absoluto por lá, esteve como titular nos 22 jogos da temporada.
Nicola, mas e o Júnior Alonso? Tenho conversado com uma pessoa do Vasco e ela garante que não há negociações, embora quase todo mundo afirme o contrário. Hora de falar sobre Leila Pereira, presidente do Palmeiras, com uma contratação inusitada. Apurei com uma pessoa muito próxima a Leila que ela contratou um gestor de crise depois daquela entrevista absolutamente desastrosa no dia 11 de outubro. Você lembra dessa entrevista? O Palmeiras no momento ruim da temporada, eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil, muito distante da briga pelo título do Campeonato Brasileiro, e a Leila Pereira resolveu conceder essa entrevista e saiu dando porrada em todo mundo, nos conselheiros que faziam oposição a ela. Falou mal também das torcidas organizadas, minimizando a importância das organizadas do Palmeiras. Afirmou que se fosse comprovado que os patrocinadores do Corinthians pagavam 123 milhões de reais ao Timão por temporada, ela também aumentaria as cifras pagas por ela com Crefisa e Fã ao Palmeiras. Enfim, uma série de declarações que geraram ainda mais polêmica e problemas para o Palmeiras. A coisa ficou tão feia que a Leila se viu obrigada a contratar um gestor de crise, profissional especialista em momentos muito delicados das empresas. Esse profissional contratado pela Leila já havia trabalhado para a Vale do Rio Doce, num dos momentos mais críticos de toda a história do país, em que a Vale do Rio Doce se viu absolutamente arrebentada, tudo por conta de um deslizamento de barreiras que matou muita gente. Estou pegando os números: 259 pessoas morreram e 11 ficaram desaparecidas em Brumadinho. Essa pessoa que ajudou na reconstrução da imagem da Vale do Rio Doce foi contratada de forma absolutamente sigilosa pela Leila Pereira para tentar recuperar a imagem dela junto a torcedores do Palmeiras. Uma das primeiras providências desse profissional foi fazer com que Leila Pereira desaparecesse dos noticiários. Ela deixou de dar entrevistas, passou a postar muito menos, inclusive privou os comentários nas páginas dela do Instagram. Tudo isso acabou mudando depois da conquista do título do Campeonato Brasileiro. Para fechar a parte do Palmeiras, queria contar que Mike encaminhou sua renovação de contrato com o Verdão. Vínculo atual se encerra em dezembro de 24. Homem de confiança do Abel deve estender seu vínculo até dezembro de 2025. Beleza? Bora falar agora sobre o que falta para Nicolás de la Cruz ser confirmado como reforço do Flamengo. Tá tudo acertado. Nesse sábado, Marcos Braz e Bruno Spindel tiveram uma reunião de 6 horas com os representantes do atleta. Esse encontro serviu para discutir e definir como é que vai ser feito o modelo de pagamento. O Flamengo vai repassar os 16 milhões de dólares da multa e mais 2 milhões de dólares de impostos para as contas do De La Cruz. E vai ser o De La Cruz quem fará o repasse do dinheiro para o River Plate. Essa é a única condição para que o negócio pudesse sair. O River Plate não queria liberar o meio atacante uruguaio. Importante contar que durante essas 6 horas de encontro em Montevidéu não se tem notícia sobre a presença do De La Cruz. Sabe-se que ele está na capital uruguaia, mas ninguém tem a certeza de que ele pode ter participado em algum momento desse encontro. De La Cruz ainda faz mais um jogo com a camisa do River Plate. Essa partida está marcada para a próxima sexta-feira, quando o River enfrenta o Rosário Central, o troféu dos campeões, uma espécie de Supercopa da Argentina com os campeões atuais. Ele é aguardado no Flamengo para o dia 8 de janeiro, data da reapresentação do elenco, quando se junta aos demais atletas. Investimento caríssimo de um jogador que vai ser extremamente importante para o Fla. Bora contar agora que o Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes de 2025, vai causar um prejuízo grande aos clubes brasileiros em relação ao calendário. É que esses times, no caso Flamengo, Palmeiras e Fluminense, podem ficar até 29 dias fora das disputas nacionais. A FIFA deixou vazar, através de uma emissora na Inglaterra, que o Super Mundial de Clubes de 2025 vai começar em 15 de junho e vai terminar em 13 de julho, todo disputado nos Estados Unidos com a presença de 32 equipes. Serão 8 europeias, mais 6 sul-americanas e o restante dividido por outros continentes. O Palmeiras campeão da Libertadores de 21, o Flamengo campeão da Libertadores de 22 e o Fluminense campeão da Libertadores de 23 são os clubes da América do Sul já confirmados. Chelsea, Real Madrid e Manchester City da mesma maneira na Europa, Al Hilal, o Rawa Reds, Al Ahly do Egito, o Wydad Casablanca, Monterrey, Seattle Sounders e Leão são outros que também já se asseguraram nessa super competição. Imagina como é que a CBF vai conseguir arranjar datas para esses clubes brasileiros se eles ficarem tanto tempo de fato longe das atividades por aqui. Bora falar agora sobre um meia que pertence ao América, especulado em vários clubes brasileiros,
quase fechou com o São Paulo, mas foi descartado pelo Corinthians. Eu me refiro a Emanuel Martinez, argentino de 29 anos de idade. São Paulo chegou a fazer proposta oficial para a compra do atleta, $600 mil, mais o repasse do Thiago Couto. O América não aceitou e o São Paulo avançou em relação ao Bobadilha. Mas a curiosidade é que esse nome foi sugerido ao Corinthians, o Timão que está tentando contratar todo mundo, mas especificamente em relação ao Martinez, o nome foi vetado. Jogador de 62 partidas, 1 gol e mais 9 assistências. O veto se deu por parte de Thiago Gasparino. Ele foi recentemente contratado e vai ser o homem do departamento de scouting do Corinthians. Ele vai trabalhar de forma paralela ao Cifut, que é o Centro de Inteligência de Futebol no Corinthians. O Corinthians assegura que todas as contratações vão precisar passar pelo crivo do Thiago e também pela galera do Cifut. Não será o técnico quem escolherá os jogadores, muito menos os dirigentes, e sim esses departamentos de análise e inteligência, para que o Corinthians possa trazer jogadores com maior índice de acerto. A curiosidade, se o Martinez foi vetado, vários outros atletas para essa posição estão na mira em negociações com o Corinthians. Casos do Ranieri, o mais próximo de ser contratado, que pertence ao Cuiabá, ao Eric, que pertence ao Atlético Paranaense, Thiago Maia, jogador do Flamengo, e Thiago Mendes, que pertence ao Al Rayyan do Catar. Prometo ficar de olho em possíveis contratações do Corinthians e assim que tiver qualquer novidade eu conto para vocês. Esse setor de meio campo vai passar por muitas mudanças, até porque dos titulares, somente o Maicon tem certamente a maior possibilidade de ficar. O Fausto Vera está em meio a uma série de negociações e deve ir embora, o Juliano já saiu, Renato Augusto também não fica. Enfim, o Corinthians promoveu mudanças importantes nesse setor, pensando em ser mais efetivo para o próximo ano. Bora falar sobre o São Paulo e Lucas Moura. Tenho contado para vocês que está tudo encaminhado para a permanência do Lucas, 3 anos de contrato, salário acima de R$1,5 milhão por mês. Esposa do Lucas, a Larissa Saad, deu mais uma amostra de que a coisa está bem avançada. Ela usou sua conta no Instagram para encher a bola do novo modelo do uniforme do São Paulo. Então, para vocês entenderem, São Paulo, a partir de 1º de janeiro, passa a ter camisas produzidas pela New Balance, informação que você soube primeiro aqui no canal do Nicola, certo? Pois bem, vazou uma suposta nova camisa do São Paulo, essa produzida pela New Balance, e usaram como modelo dessa suposta nova camisa o Lucas Moura, o marido da Larissa. Ela acabou por reproduzir a postagem do novo uniforme do São Paulo com o Lucas Moura e escreveu, primeiro colocou uma série de emojis apaixonados e depois completou com gostei, hein? Imagino que se ela pensasse, ela e o marido pensassem em ir embora do São Paulo, não haveria esse tipo de postagem, né? No sábado, depois do jogo, ou antes do jogo contra o Milan, aquele jogo festivo em comemoração aos 30 anos do título mundial, o Júlio Casares também se mostrou extremamente otimista, afirmou que havia conversado com o Lucas Moura e está tudo se encaminhando para a renovação. Hora de falar sobre Soteldo, especulado em vários clubes. Cheguei a contar para vocês que o Corinthians, depois de a possibilidade de contratá-lo de graça, cogitou levar essa história adiante. O Boca Juniors também apareceu como uma das alternativas, mas o Grêmio encaminhou a contratação do meio atacante venezuelano. Informação que vem do Sul dá conta de que Grêmio e Santos, já se acertaram em relação ao empréstimo de uma temporada com opção de compra e valor fixado. Importante dizer que o Santos não tem condição de ficar com o Soteldo para a próxima temporada, salário de R$750 mil por mês, o Santos vai precisar baixar seu custo. Folha de R$12 milhões é incompatível com a realidade de um time que vai disputar a Série B. Importante lembrar também que o Soteldo tem contrato até junho de 2027 e está sendo comprado pelo Santos junto ao Tigres por €4 milhões. O Santos pagou apenas €1 milhão, faltam outros 3 milhões. Não tenho a mínima ideia de como é que o Santos vai conseguir essa grana se não vender o jogador. Imagino que seria mais óbvio ao Santos esperar por propostas em definitivo. O Santos pensa diferente e encaminhou o empréstimo do jogador. Só para lembrar, no Corinthians havia restrição ao Soteldo por conta do comportamento extracampo, um cara que chega atrasado com enorme frequência, faz balada, não é profissional ao extremo, mas no Sul o Renato Gaúcho bateu no peito e disse que topa contar com o Soteldo. A chegada do Soteldo, inclusive, deve facilitar ainda mais a transferência de Ferreira, que é alvo do São Paulo. Só para arrematar sobre o Soteldo, 32 partidas na atual temporada com a camisa do Santos, um único gol marcado. Quero fechar o vídeo para falar sobre Aboubakar. Você já ouviu falar sobre ele, né? Centroavante camaronês que marcou gol contra a seleção brasileira na última Copa do Mundo, passagem muito marcante pelo Futebol Clube do Porto e que está nesse momento no Besiktas. Do nada, o Aboubakar passou a ser especulado em vários clubes brasileiros. Já me perguntaram
sobre ele no Palmeiras, no Atlético Mineiro, no São Paulo, enfim, cada dia pinta uma nova especulação. Confesso que eu não estava entendendo absolutamente nada. Jogador de 31 anos de idade, com salário alto na Turquia e muito moral. Na atual temporada o cara tem 11 gols e 3 assistências em 22 jogos. Ele marca um gol a cada 2 partidas e se a gente somar também as assistências, a participação é ainda mais efetiva. Mas o Aboubakar e outros 4 jogadores foram afastados ou excluídos do elenco. Isso se deu depois de uma derrota num clássico contra o Fenerbahçe por 3-1. Besiktas soltou um comunicado oficial e nesse comunicado o Besiktas diz que esses 5 jogadores foram excluídos do elenco e que o clube buscaria a reformulação do time para em meio à temporada. Os caras estão jogando a temporada por lá. O que aconteceu com o Aboubakar? Ele alegou que precisaria ir a Paris, deixando Istambul por conta de uma doença da esposa. Acabou indo para Paris, ficou por lá e voltou. Quando ele retornou, o Aboubakar alegou uma contusão e não pôde treinar nem jogar por 3 semanas. O problema é que os exames não constatavam lesão alguma. Foi então que se descobriu que o Aboubakar foi a Paris para fazer um tratamento capilar e não podia cabecear nas 3 semanas seguintes, sob o risco de colocar a perder esse tratamento que ele fez, esse transplante capilar. Por ter mentido para a diretoria, o Aboubakar acabou sendo dispensado e, na teoria, está livre no mercado. A rescisão não foi assinada, mas há um anúncio oficial do Besiktas de que não conta mais com o jogador. A partir daí começou-se a especular Aboubakar no futebol brasileiro, jogador extremamente caro, que tem mercado em outros cenários, como por exemplo na Arábia Saudita. Não vejo muita possibilidade dele pintar por aqui. Até perguntei para uma pessoa do Palmeiras e para outra pessoa do Atlético sobre essa negociação, ambos descartaram. Não vejo muita chance dessa história avançar, mas diante de qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Nesse domingo não vai haver live, tá? Vou com a esposa num show, mas vou tentar gravar um vídeo no final da tarde para deixar vocês super bem informados. Abraço para todos, tchau!